país registrou nas últimas 24 horas mais 59 casos positivos da Covid-19. Boa noite. Assalamu alaikum. Está a ver o jornal da Hack TV. Notícias para esta noite de segunda-feira. O país registrou nas últimas 24 horas mais 59 casos positivos da Covid-19, elevando o cumulativo para 2.914, dos quais 2.700 de transmissão local e 214 importados. Dos 59 casos positivos registrados nas últimas 24 horas, 57 são de nacionalidade moçambicana e 2 pessoas estrangeiras, sendo uma de nacionalidade ruandesa e outra ucraniana. Os casos positivos registrados resultam de 1.293 amostras testadas, dos quais 1.234 eram negativos para a Covid-19. Os 59 casos positivos registrados esta segunda-feira obedecem da seguinte distribuição geográfica: 7 Cabo Delgado, 5 Nampula, 2 Sofala, 15 Manica, 1 Gaza, 25 Estado de Maputo e 4 Província de Maputo. Os novos casos encontram-se em isolamento domiciliar, sendo que o mapeamento dos respectivos contactos já iniciou. Dos 2.914 casos positivos registrados até o momento no país, 1.697 continuam ativos e 1.196 recuperados totalmente da Covid-19, dos quais 33 nas últimas 24 horas. Portanto, o número de óbitos continua em 19 e 12 por outras causas. Portanto, foi nota da abertura para este jornal de noite. Notas que têm que ver com a Covid-19. Outras incidências para este jornal de noite referente à segunda-feira. O Ministro da Cultura e Desenvolvimento Rural, que esta segunda-feira iniciou uma visita de trabalho à província de Nampula, exige um maior envolvimento dos extensionistas na disseminação de técnicas melhoradas para o aumento da produção e produtividade das famílias camponesas. Celso Correia falava no final da aula de indução que ministrou aos extensionistas no âmbito do projeto de gestão integrada da cultura e recursos naturais. Em Nampula, as aulas de indução orientadas pelo Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural tiveram lugar em 2 momentos, sendo o primeiro direcionado aos administradores e diretores dos serviços distritais de atividades económicas e, mais tarde, aos extensionistas rurais, que desempenham um papel importante nas comunidades no fortalecimento da atividade agrícola através da disseminação de novas tecnologias aos produtores. A implementação do programa Sustenta, que terá um horizonte temporal de 5 anos, vai exigir um esforço adicional de todos os intervenientes para materializar os desafios de abranger cerca de 1 milhão de produtores à escala nacional. Nós temos grandes desafios em termos de assistência integral, o acesso ao crédito, o uso de insumos, o acesso aos mercados, a escolha e planificação de culturas de rendimento. Então este exercício impõe um certo esforço e uma alteração estrutural naquilo que é a nossa estratégia de assistência e serviços de extensão. Esse é o trabalho que estamos a fazer, mas temos de ter a certeza que conseguimos fazer este processo com sucesso e de forma gradual para chegarmos ao fim do quinquênio com os resultados desejados. Em Nampula, o Governo prevê a disponibilização de mais de 50 mil kits de insumos agrícolas que serão alocados aos pequenos produtores em forma de crédito para facilitar o processo de transferência de novas tecnologias. Para haver uma migração de quem usa grão e não usa fertilizantes neste momento, para passar a usar semente com fertilizantes, é preciso haver um processo de transferência desta tecnologia para estas famílias. Então, este é que é o grande salto. Então, o extensionista terá que fazer o processo de planificação e acompanhamento da época, tendo em conta que este produtor está a usar uma nova tecnologia, um novo pacote tecnológico que já envolve sementes e fertilizantes. E este acompanhamento será feito com base na capacitação que foi feita. Os próprios extensionistas, neste momento, já conhecem ou estão nos próximos meses a ganhar maior domínio sobre estes pacotes tecnológicos. Neste momento, o país conta com um universo de 2.140 extensionistas distribuídos pelos setores público, privado e de algumas organizações não governamentais que operam no setor da agricultura.
As autoridades do setor da agricultura e desenvolvimento rural defendem a observância rigorosa de normas de salvaguardas sociais e ambientais na implementação do programa Sustenta em curso do país. A posição, tanto, visa assegurar que os investimentos sejam sustentáveis de modo a não criarem danos às comunidades e ao meio ambiente. A Diretora Nacional de Salvaguardas Sociais e Ambientais no Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural refere que o projeto de gestão integrada da agricultura e recursos naturais que está em implementação no país poderá não trazer os resultados desejados se não forem observadas as normas que asseguram a utilização racional e sustentável dos recursos disponíveis. O trabalho deve ser desenvolvido pelos extensionistas rurais, cuja missão é assistir aos produtores sob o ponto de vista social e ambiental. Uma das componentes do Sustenta, que pretende ser um programa não só sustentável sob o ponto de vista econômico, mas também social e ambiental, é a componente de salvaguardas sociais e ambientais. Todo extensionista tem que ser capaz de assistir aos seus produtores, dando assistência sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista ambiental. É importante que sejam integrados os aspectos de inclusão social, os aspectos de género. O extensionista tem que ser capaz de assistir não só os homens, como também as mulheres, tem que ser capaz de olhar para os aspectos que podem despoletar algum índice de violência baseada no género. Sob o ponto de vista ambiental, é importante que o extensionista seja capaz de assistir as famílias, dando-lhes capacidade de usar as melhores práticas ambientais. É preciso que o extensionista olhe para o produtor, abrace o produtor e diga que não podemos queimar, temos que adotar as melhores práticas. Não podemos continuar a perpetuar esta agricultura de expansão. Os extensionistas mostram-se motivados e com vontade de enfrentar os desafios que a nova conjuntura os impõe, sobretudo na disseminação de novas tecnologias aos produtores. O que nós aprendemos é que a partir de agora teremos uma agricultura virada ao mercado, o que antigamente, pelo menos para o distrito de Mossoril, era mais para tínhamos uma agricultura de subsistência virada apenas para a produção para a própria família. Então agora, a partir dessa nova implementação, teremos a agricultura virada ao mercado. Estamos preparados porque nós já viemos trabalhando com o campo, com os produtores, então o que se quer é que a partir do extensionista vir e passe para o pequeno agricultor comercial emergente. Então, como nós já vínhamos integrados na agricultura, com essa oportunidade é mais para alavancar aquilo que é a nossa agricultura. Estou a dizer que é um grande desafio no qual somos submetidos à dianteira deste novo programa, olhando que vamos trabalhar agora com novas metodologias, novas abordagens no seio dos nossos agricultores, diferente daquilo que a gente já vinha trabalhando desde como na qualidade de agente de extensão. O que conseguimos reter foi a nova dinâmica de trabalho que vamos conseguir que vamos prosseguir com ela já do momento para diante, onde poderemos assistir um universo de 200 produtores em blocos, o que era diferente na campanha passada, que era um pouco mais complexo, onde a gente assistia de forma dispersa e percorremos grandes áreas e o nosso trabalho não era de precisão, os resultados não eram tão desejados como agora. Refira-se que no âmbito da implementação do programa Sustenta estão a ser capacitados ao nível da província de Nampula cerca de 260 extensionistas em matérias relacionadas com a disseminação de técnicas melhoradas de produção agrícola. Enquanto isso, 6 automobilistas encontram-se detidos nas celas da primeira esquadra da Polícia da República de Moçambique em Nampula, indiciados do envolvimento em esquemas de corrupção na via pública. Os indiciados foram interpelados durante um trabalho de fiscalização levado a cabo por brigadas da corporação. Estes jovens são novos inquilinos das celas da primeira esquadra da PRM em Nampula, acusados de envolverem-se em esquemas de corrupção ativa. 200 a 500 meticais foram os valores com que estes tentavam aliciar aos membros da Polícia de Trânsito, em pleno trabalho de fiscalização desencadeado em diversos pontos da cidade de Nampula. Me pegaram por coisa de corrupção. Estava a fazer o que aconteceu, queria dar quanto? Tinha usado cinto, então lhe pedi para... Ele disse é uma pequena multa, ele falou tá bom, mas lhe pedi ajuda, ele disse a ajuda dele é quanto? Então quando lhe dei, me trouxeram aqui. Só foi isso. Mas não sabia que subornar a polícia é crime? Não sabia. Estou a viajar para Nacala,
Daí mandaram parar praticamente. Eu não consegui dominar o travão, prosseguir com a viagem. Então, sem me aproximar, os chefes estiveram a me seguir. Daí parei, levaram os documentos. Anexei um valor daí, chefe. É por isso. Anexou quanto? 500 meticais. É por causa da corrupção. O que fez a corrupção? O que teria acontecido? É que nós que somos chaveiros, muitas das vezes a nossa vida é complicada. Sim. Dar dinheiro, não dar dinheiro, tudo é na mesma. Então, para o meu caso, o Conselho Municipal nos ordenou parar num sítio. Nos transferiu de um sítio para parar no outro sítio. E quando nos interpelaram ali, eles nos arrancaram cartas. Eu quis aproximar a polícia de trânsito. Estou a pedir ajuda, porque aquele sítio ali foi o Conselho Municipal que nos ordenou para pararmos ali. E se você tem quanto essa ajuda que você está a pedir? Disse, chefe, tem 200 meticais. Está onde? Tira lá. Quando tirei, está ali, corrupção ativa. Se eu não tirasse, esse 200 ia me passar uma multa, acumulava multas, está ali. O assunto ia acabar para mim. Então, por isso nós não temos como. Então significa que o agente da polícia que estimulou a tirar esse dinheiro? Sim. A polícia diz que a detenção desses indivíduos é o culminar de um trabalho árduo que a corporação vem desenvolvendo no seu dia a dia. O porta-voz renovou o comprometimento em continuar a disciplinar automobilistas que enveredarem por estes comportamentos. Indiciados de corrupção ativa, estes indivíduos foram interpelados pelos membros da Polícia de Trânsito e, na tentativa de escapar às infrações que haviam cometido, tentaram subornar o agente da PRM com notas que variam entre 200 a 500 meticais. No entanto, dado a postura da Polícia da República de Moçambique, isso não foi possível e fato este que acabou encaminhando esses indivíduos às nossas unidades policiais que irão responder por corrupção ativa. Todos decorreram ao nível da cidade de Nampula, em diversas avenidas aqui na nossa cidade de Nampula. No entanto, o que importa referir neste momento é que a Polícia de Trânsito está com uma nova dinâmica no combate à corrupção, que tem se registrado bastante com os automobilistas e, fato a esta situação, sempre que se dá casos de tentativa de subornar os agentes da PRM, estes indivíduos são encaminhados às nossas unidades policiais. Por outro lado, Zacarias Nakuti apela aos transportadores a se distanciarem das práticas para evitar situações de género. Transportadores de cargas que se deslocam da cidade de Nampula para os distritos da região sul da província e vice-versa denunciam esquemas de cobranças ilícitas supostamente protagonizados pelos agentes da Polícia de Trânsito afetos dos postos de controlos daquela troça. A situação está a embaraçar os automobilistas que igualmente pedem o fim dos atos. Segundo os queixosos, o condutor é obrigado a pagar aos agentes com valores que chegam aos 1000 meticais, feitas de forma deliberada por agentes da Polícia de Trânsito, mesmo quando a documentação dos condutores não apresenta problemas. Estamos a ver cobranças ilícitas e essas cobranças ficamos muito preocupados. Em primeiro lugar, se a gente tem documentação completa da viatura, os homens da PT a entregando os documentos, há de haver que, tendo deste documento não tem manteiga. Então ficamos admirados. Que tipo de manteiga enquanto você está documentado? E nós, dentro deste ano, aproximadamente no terceiro mês deste ano, estamos em um problema dessa quarentena. E tínhamos dito que temos de diminuir passageiro dentro do carro. Com licença e sem licença, nós tínhamos de direito de deixar envelopes. Estamos firmes 50, aqui só podemos gastar 350 a 400. Ali só na entrada, na saída. Então, eu lamento bastante como cidadão moçambicano. Rebaixem lá pouco aquele movimento. Não se sabe onde é que vai o dinheiro que você paga. Consideramos que isso é uma corrupção. Estes automobilistas dizem que a cada dia que passa são surpreendidos por novas posições de fiscalização da Polícia de Trânsito ao longo das estradas para alegadamente controlar a velocidade recomendada, documentação pessoal e de viaturas que circulam na região. No entanto, segundo os motoristas,
A fiscalização torna-se uma oportunidade para os agentes da Polícia de Trânsito fazerem cobranças ilícitas. Aliás, a polícia posiciona-se a poucos quilômetros dos postos oficiais de fiscalização e em sítios inapropriados, como, por exemplo, em curvas fechadas ou locais de menor visibilidade. A estrada de Mugovolas, Angaxi, Mugovolas, Nampula, principalmente Mugovolas, Nampula, encontra 5 controles ilícitas. Nós conhecemos o primeiro controle, que é de Nampula, segundo controle dizem é de Meconta, terceiro controle é de Mugovolas. Mas encontra controles no meio da estrada que não tem nem, podemos dizer que aqueles sinais de trânsito, e está lá trânsito a cobrar automobilistas. Aquele dinheiro vai para o Estado ou vai para os postos de trânsito? Mas eu estou a reclamar no caso de... Temos 5 controles, não estamos a perceber. Serra da Mesa, controle principal, Muriaci, Meconta e Namitili. São 5. Então ficamos admirados. Como é que vai trabalhar o automobilista? Estamos em quarentena. Um motorista sai de casa até trabalhar todo dia, não conseguir 10 quilos de celeste. Então, chegamos ali, nós aqui pagamos senha. E para Namitili, você apanha pelo caminho 3, 4 controles. Nós sabíamos que o primeiro controle é este daqui da entrada, depois de Mecua, o terceiro controle é Namitili. Mas o que acontece, o daqui da estação para Namitili, você pode interceder 3 controles de polícias, então isso é um pouco complicado. A PRM em Nampula diz não ter conhecimento das cobranças ilícitas e pede aos lesados que denunciem este fato junto das autoridades competentes. Esta é uma situação que nós já convidamos a todos os automobilistas, em caso de tiverem situações de cobranças ilícitas por agentes da PRM, seja da Polícia de Proteção como da Polícia de Trânsito, encaminhem esta situação ao Comando Provincial, que a partir do Comando Provincial irá tomar-se medidas contra esses agentes que fazem cobranças ilícitas. No entanto, queremos salvaguardar que os agentes da PRM são instruídos para que façam estritamente os dispostos na lei para evitar que hajam situações que não dignifiquem a nossa corporação. Há cada vez menos pessoas a irem, portanto, ao Hospital Central de Nampula e os doentes que lá se dirigem tendem a apresentar um quadro clínico grave por causa de má interpretação, da limitação das consultas externas. As autoridades renovam os apelos às populações no sentido de aderirem às unidades sanitárias para inteirarem-se do seu estado de saúde. Os dados foram revelados esta segunda-feira pelo chefe do Departamento de Saúde Pública nos Serviços Provinciais de Saúde, à margem do lançamento do curso de formação de coordenadores distritais da campanha de pulverização intradomiciliária prevista para o próximo mês de setembro. Segundo Geraldina Valinho, a redução do número de casos de malária se deve a vários fatores combinados, com destaque para a fraca afluência de pacientes às unidades sanitárias de referência por conta da pandemia do novo coronavírus. Existem vários fatores que podem estar por detrás destas causas. Em princípio, nós estamos numa situação em que tanto o nosso país atravessa tanto uma situação da pandemia tanto da Covid-19. E por conta das orientações emanadas pelo setor saúde e pela sua excelência, o Presidente da República, houve a necessidade de fazer com que tanto a nossa população tanto ficasse em casa. Em algum momento, ficar em casa acabou sendo mal percebido, tanto que as pessoas, algumas pessoas mesmo com quadros febris, não se faziam em nossa unidade sanitária. Porque pela natureza da nossa região, pela natureza da nossa província em particular, os casos de malária, portanto, têm sido mais ascendentes do que tanto para descendentes. Referindo-se especificamente da campanha de pulverização intradomiciliária que terá lugar em 8 dos 23 distritos da província, a fonte explicou que serão abrangidos cerca de 13 mil agregados familiares que, para além de beneficiarem do processo, terão acesso a redes mosquiteiras para se protegerem da picada do mosquito causador da malária. Em princípio, nós tanto temos a previsão de abranger cerca de 2.788 tanto famílias ao nível tanto da nossa província em 8 distritos tanto da nossa província. E quais são os distritos?
Portanto, destacam-se os distritos de Nampula cidade, o distrito de Nacala Porto, o distrito de Angoche, Ribaue, Meconta, Herati, igualmente, portanto, o distrito de Murupula. Portanto, são estes distritos que fazem parte daqueles que foram indigitados para poderem fazer face, portanto, a esta fase, a esta campanha de pulverização que se avizinha na nossa província. Para além dos coordenadores distritais, que deverão fazer a réplica dos conhecimentos adquiridos durante a formação, a campanha de pulverização intradomiciliária deverá contar igualmente com a colaboração das lideranças comunitárias, que terão a tarefa de mobilizar as famílias para aderirem ao processo. Portanto, houve troca de matéria, peça que recebemos da conta que a província de Nampula registrou durante o primeiro semestre do ano uma redução do número de casos de malária na ordem de 1,4%, ao notificar cerca de 51 mil contra 47 de igual período do ano passado. Agora sim, a cada vez menos pessoas a irem ao Hospital Central de Nampula e os doentes que lá se dirigem tendem a apresentar um quadro clínico grave por causa da má interpretação da limitação das consultas externas. As autoridades renovam os apelos às populações no sentido de aderirem às unidades sanitárias para inteirarem-se do seu estado de saúde. O Banco de Socorro do Hospital Central de Nampula atendeu na primeira quinzena de agosto um total de 1.792 pacientes, um número que antes da pandemia da Covid-19 correspondia a uma média de atendimento semanal. A descida drástica deve-se às medidas restritivas nas consultas externas para minimizar o risco de contaminação e propagação do novo coronavírus. Mas é mesmo sobre esta mensagem de ficar em casa que surge um outro problema. As pessoas mesmo doentes não vão ao hospital e quando o fazem, geralmente apresentam um quadro clínico grave. O cenário preocupa sobremaneira as autoridades de saúde nesta parcela moçambicana. 47 pacientes internados por malária, que resultou em um óbito. Tivemos 5 pacientes internados por diabetes e outros doentes internados por outras causas. Ainda estamos em meio à pandemia, as consultas estão fechadas por este período, mas penso que irão retomar a qualquer momento. A direção vai se pronunciar sobre esse assunto. Mas para os doentes crônicos das consultas externas que estejam numa situação delicada, nós fazemos atendimento no Banco de Socorro, em casos de urgência, e nem todas as consultas estão fechadas. Há alguns doentes que são atendidos nas consultas externas. Falando em conferência de imprensa que teve lugar esta segunda-feira, a representante da diretora do Banco de Socorro do Hospital Central de Nampula falou dos casos de acidentes de viação e agressões físicas registrados no período em análise. Tivemos um total de 109 casos de pacientes que deram entrada por acidente de viação, que resultou em 3 óbitos por politraumatismo. Tivemos 121 casos de agressão física, casos de violação sexual. As pacientes ou os pacientes são observados nos serviços de ginecologia e serviços de medicina legal para o devido tratamento. Continuamos a seguir com as medidas preventivas, nomeadamente a lavagem das mãos com água e sabão ou cinza, o uso correto da máscara de proteção facial e o distanciamento físico. As autoridades renovam os apelos às populações no sentido de aderirem às unidades sanitárias para se inteirarem do seu estado de saúde. A Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula Astra desafia os operadores de transporte e carga e de passageiros a aderir à campanha de licenciamento em bloco lançado pelas autoridades que velam pelo setor de transportes em Nampula. O presidente do organismo, que falava esta segunda-feira à margem do encontro de concertação com os intervenientes no processo, pediu aos operadores do setor para aderirem à campanha de modo a evitarem constrangimentos no exercício das suas atividades. É pedir aos transportadores não licenciados para aproveitar desta oportunidade para poderem se licenciar.
esta é uma oportunidade única. Também não pode esperar ser fiscalizado ou ser apreendida a sua viatura para poder vir licenciar. De acordo com a fonte, a campanha chega numa altura em que o processo de licenciamento de viaturas de transportes de carga e passageiros enfrenta enormes desafios na província de Nampula. Para nós dizer que esta iniciativa partiu daquilo que foi a reclamação dos transportadores na visita tida pela Sua Excelência, Senhor Diretor Provincial de Transportes e Comunicações, quando visitou a Astra e as terminais dos transportadores. Ele foi acolhida com esta sensibilização que na província de Nampula nós temos maior número de transportadores piratas não licenciados que transportadores devidamente licenciados. Por causa disto, levou o diretor a fazer uma proposta junto da Astra a que a Astra pudesse apresentar uma solução. E uma das soluções que a Astra submeteu ao governo da província de Nampula foi o licenciamento em bloco. E este licenciamento em bloco visa fiscalizar todas as viaturas não licenciadas. Depois de fiscalizar estas viaturas não licenciadas e licenciadas, as não licenciadas serão parqueadas e só poderão ser levantadas mediante a uma licença. A província de Nampula conta atualmente com cerca de 3.000 operadores de transportes de carga e passageiros que exercem a sua atividade em vários pontos desta parcela do país. Graças pela audiência que quis nos dispensar. O jornal da RAC TV fica por aqui. Boa noite. Assalamu alaikum. Até a próxima. Inshallah. Boa noite. Feliz da segunda-feira.